Olá, tudo bem com você? Muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Hoje já é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Então feche seus olhos e curva a sua fronte. Nosso Deus é nosso Pai, obrigada, Senhor, porque mais um dia estamos aqui com o coração aberto, dispostos a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela pequenez da nossa fé, pelas vezes, ó Deus, que cometemos erros, que não agradamos o seu coração. Senhor, nos perdoe, Pai. Nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, porque não é fácil. Deus, que sejamos instrumentos, que sejamos canais do Senhor aqui na terra, que possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, que possamos seguir os caminhos que Jesus nos ensinou. Deus, te peço que renove as forças daquele que está se sentindo cansado, que dê esperança àquelas pessoas que se perderam, que restaura a saúde, ó Pai, aquele que está debilitado. Senhor, nos ajude, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia e que possamos fazer o nosso melhor possível em tudo, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, que possamos dar o nosso melhor, ó Deus, que possamos ser verdadeiros discípulos e adoradores de Cristo aqui na terra. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está preparado aí? Com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Né? Hoje, quarta-feira, né? 5 de fevereiro de 2025. Né? E hoje eu não podia deixar, né, de mandar um abraço especial, um abraço carinhoso àquela pessoa que sempre me amou, que cuida de mim até hoje, né, sem cobrar nada, sem me exigir nada, que é o meu pai, né, o meu pai, o senhor Nerildo. Ele está fazendo hoje 78 anos. Que alegria ter ele comigo até o dia de hoje, né? Pai, um beijo para o Senhor, que Deus continue te abençoando muito. O Senhor sempre foi e é bênção na minha vida. Muito obrigada, viu, Pai? Vamos lá? Vamos começar então o nosso estudo? Olha só, o título de hoje é uma pergunta. Um Deus que se arrepende? Será? Um Deus que se arrepende. Nós vamos saber disso agora. Acompanhe comigo na sua lição. Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Está entre aspas, tá, gente? Aqui tem uma pergunta, olha só. Qual é a conclusão sobre os textos que declaram que Deus muda de ideia ou se arrepende? Para você responder essa pergunta, você tem que ler Êxodo 32:14, Jeremias 18, de 4 a 10. Eu escolhi para ler para você Êxodo capítulo 32, versículo 10. Eu vou ler o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim, 32, versículo 10. Não, desculpa, 32, versículo 14. Diz assim: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Olha, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Tá aqui nisso. E você vai ler na sua Bíblia, Jeremias 18, de 4 a 10. E depois vai responder aqui na sua lição, tá bom? Deus muda de ideia quando ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que, se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer o juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia.
Entendeu, gente? Então, Deus ele se arrepende, né? Quando ele muda de ideia, de trazer, né, o juízo que havia planejado, tá bom? E aqui tem outra pergunta. Só que para você responder, você precisa também de ler algumas referências. Números, capítulo 23, verso 29 e 1 Samuel 15, 29. Todas essas referências eu deixo na descrição do vídeo, tá? Caso você não tenha lição, você pode conferir aí na sua Bíblia. Em que sentido Deus não muda? Em que sentido? Deus não muda. Você vai responder na sua lição. A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia. 1 Samuel 15, 29. E que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmite a verdade de que ele não muda de ideia, nem se arrepende como seres humanos o fazem. Porque nós somos assim, né, gente? A gente muda de ideia toda hora. De manhã a gente pede a Deus uma coisa, na hora do almoço você já mudou, e à noite já não é mais nada daquilo que a gente pediu. Não é assim mesmo? Isso acontece com a gente. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas e, embora possa voltar atrás no arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Então Deus muda de ideia às vezes de castigar uma cidade que ele ia castigar, né? A gente vê nas passagens bíblicas aqui. Mas Deus, ele faz isso porque ele é bom e amoroso, né? E não porque quer punir. Sempre tentando ali ver, dando oportunidades para mim e para você. Não é verdade? E aqui no rodapé diz assim: quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? O que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus, visto que ele se envolve em relacionamentos autênticos e de troca genuína que causa impacto nele? Né? Uma pergunta bem complexa para você refletir, para você analisar. Isso é importante, porque vai que um dia alguém te faça essa pergunta. Né? Você já vai ter a resposta. Onde que você vai encontrar a resposta? Na Bíblia, para você poder dar ali a pessoa, né? Com certeza, convicção, baseada no que a Bíblia diz. Amém? Por isso que é importante estudar a Bíblia. Olha, muito obrigada por sua companhia. Se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito, deixa um like para mim, deixa um comentário. Que cidade você está me assistindo? Onde esse vídeo tem chegado? Eu vou ficar muito feliz de saber. E amanhã, se o Senhor permitir, estamos aqui para mais um dia de estudo da lição da Escola Sabatina. Um abraço carinhoso para você. Fique com Deus.